Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui do canal do Professor Tarcísio. Tá? Eu espero que você esteja gostando dos conteúdos. Lembrando que esse canal aqui é destinado ao agronegócio, tá? Às lideranças do agronegócio, a capacidade, né, de nós utilizarmos o agronegócio, inclusive, para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, não só daquele que está envolvido diretamente com o agronegócio, mas de toda a sociedade. Porque o agronegócio é capaz de produzir alimentos, é capaz de produzir, né, biocombustíveis. Nós temos também a capacidade de produzir material aí para tecido. Nós temos a possibilidade de gerar excelentes salários. Na cadeia antes, né, no início da cadeia, nós temos toda a questão da geração de pesquisa, que isso é importante, que gera também empregos de altíssima qualidade, com excelentes remunerações. Nós temos todo esse serviço, que é a minha área, né, que é a área de educação dentro do agronegócio. E também esse canal é dedicado em questões mais específicas, como o direito ambiental, o direito agrário e as questões econômicas do agronegócio. Se você gosta desse tipo de assunto, se você acha isso relevante para a sua vida, eu peço que você deixe aí um like, né, porque é um estímulo para o nosso trabalho aqui, principalmente se você está ligado ao agronegócio de alguma forma. Se você puder se inscrever, você vai começar a receber esses vídeos, que a gente tenta manter uma rotina diária de gravações aí, sempre comentando assuntos muito importantes. E mais ainda, né? É importante que você comente, né? Porque esses comentários, eles ajudam, né, os algoritmos do YouTube a identificar os temas que são mais relevantes, que estão sendo importantes para as pessoas e, consequentemente, aumentar essa distribuição para pessoas que têm o seu perfil. E ainda mais, se você puder compartilhar o link aí com seus amigos. Tudo bem? Ficaria muito grato e o agronegócio agradece também. Bom, vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma reportagem que está na Agência Senado. Tá? Ela é de 2 de junho. Tá? Nós estamos já um pouquinho mais à frente, né? Passaram-se alguns dias aí dessa reportagem, mas ela ainda é fresquinha ou quentinha, como queiram. Vamos pensar quentinha saindo do forno, né? Porque o que nós vamos falar hoje é trigo. Exatamente, sobre a produção de trigo no Brasil. E o que isso tem representado, a importância disso, tá? E o que já ocorreu no passado, o que pode resultar dessa produção de trigo agora, dessas novidades sobre produção de trigo, tá bom? Só que antes, eu gostaria de falar algumas coisas que não estão na reportagem. Primeiro, por que o trigo é tão importante, né? Sabendo que a gente tem algumas críticas aí sobre o trigo, sobre a sensibilidade que algumas pessoas têm, né, em relação às proteínas do trigo, ao glúten. Para quem não sabe, o glúten é justamente essa proteína que dá essa liga no trigo. Portanto, a capacidade, né, de crescimento da massa, ali onde se acumulam os gases, tanto gerados por fermentos químicos, como também gerado, né, por fermentação biológica, né, o Saccharomyces cerevisiae, né, o nosso fermento biológico. Então, tanto as reações químicas como o micro-organismo, eles vão produzir gases, e esses gases ficam retidos aí como se fosse dentro de uma bexiga, né? Por isso que a massa vai inflar. E isso dá toda uma diferença, né, na consistência dessa massa, o que permite aí o desenvolvimento de uma culinária mundial preparada, né, com o trigo. Então nós temos uma questão cultural, né? Apesar de todas as críticas, né? Hoje se sabe que não, essa alergia ao glúten, ela não é só daquelas pessoas que têm um nível crítico de alergia, né? Mas que ela provoca um grau menor de mal em diversas pessoas. Então o trigo, em alguns aspectos, ele é muito criticado. Mas mesmo assim ele continua a ser consumido porque tem toda uma tradição, né,
e nós podemos colocar uma tradição aí de milhares de anos sobre o consumo de trigo. Além dessa tradição de milhares de anos, desses pratos, dessas receitas, né, nós temos uma indústria enorme, né, que está baseado nisso. Então você imagina toda essa indústria alimentícia que ela é baseada no trigo e nessas propriedades específicas do trigo, que não são facilmente substituídas. Tá? Então por isso que o trigo representa uma fonte de alimento tão importante. Ele fala assim, a gente poderia substituir, existem outros grãos com capacidade nutritiva? Sim, mas devido a esses fatores, dessa tradição, né, da questão das receitas, da questão da forma de produzir os alimentos, da questão de toda a indústria que é preparada para isso, não é fácil fazer essa substituição. Então o trigo sim vai se manter durante muito tempo. E agora nós vamos entrar então na reportagem propriamente dita. O que fala essa reportagem? Essa reportagem traz como título o seguinte, ó, pesquisadores da Embrapa dizem que o trigo pode ser que o Brasil, aliás, o Brasil pode ser autossuficiente em trigo em 10 anos. É isso aí. Então deixa eu explicar alguma coisa para vocês também sobre os aspectos genéticos, tá? Por que feijão, arroz, trigo, soja são produtos que dão tão certo? Entre diversas características desses produtos, uma delas muito importante é a variabilidade genética que existe dentro dessas espécies. E isso permite, então, um processo de melhoramento genético. Né? Cuidado aqui que nós não estamos falando de geneticamente modificados. É muito comum nas minhas aulas, né? Lembrando que eu leciono no curso de agronegócios. Então, quando nós começamos a falar de gado, por exemplo, de frango, né, de café, de soja, de trigo, de milho. Milho, então, geneticamente modificado, né? Não é, gente. Milho híbrido não é geneticamente modificado. Não, pelo menos, na concepção clássica da ciência, né? Porque o que é um geneticamente modificado? É aquele em que nós vamos artificialmente inserir genes. E esses genes, inclusive, podem ser originados, né, de outros seres vivos que não têm nada a ver com a planta. Por exemplo, a tradicional soja é inserido material genético bacteriano. E você pode estar inserindo ali até material genético de animais. Então, isso é uma transgenia. Né? Justamente essa palavra trans, né, de transversalidade, de material genético ser adicionado de outra espécie, que não tem capacidade de cruzamento. Não tem como você cruzar naturalmente bactéria com soja, tá? Só dessa forma mesmo, retirar o gene de um lugar, de um ser vivo e colocar em outro. Agora, o cruzamento, né, com diferentes variedades, até mesmo espécies diferentes, é possível. Então nós temos esse cruzamento aí, é tradicional, né, quando você cruza, por exemplo, né, a égua com o jegue e você consegue gerar um híbrido. Entenderam? No caso do milho, a gente vai fazer o cruzamento de diferentes variedades para ter esse milho híbrido. Evidente que eu não vou ficar parando aqui falando sobre todos os mecanismos genéticos, né, que estão inseridos nisso, porque seria um vídeo bastante longo, mas só para você ter uma ideia, né, de por que soja, feijão, arroz, trigo, entre outras plantas são tão importantes, porque elas têm essa variabilidade genética. E, consequentemente, a gente consegue fazer, né, seleção direcionada, cruzamentos direcionados, e você consegue, então, adaptar essas plantas em áreas que normalmente elas não poderiam se adaptar. Uma bem tradicional hoje é a soja no cerrado. Né? Não é tão comum você ver, né, no passado, né, você não ia encontrar soja sendo produzida. Então tem toda essa questão, né, da luminosidade, das horas de luz, e que você vai selecionando indivíduos, você vai direcionando os cruzamentos até que você chega naquela, né, estrutura genética que pode se adaptar àquele local. Muito bem. Então o que está acontecendo? Eles estão fazendo uma aposta, tá? Olha só que surpreendente, né? Da produção de trigo da região centro-oeste para cima.
Na verdade, eles estão aqui, né, bastante preocupados ali, né, bastante focados nos estados de Roraima e Rondônia. Bom, então, no Senado, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ela fez essa convocação aqui para a Embrapa, que a Embrapa apresentasse os resultados. Tá? Uma convocação ficou meio pesada aqui, né? Na verdade foi um convite, nessas épocas de CPI, né? Foi feito um convite aqui, então para que a Embrapa apresentasse as pesquisas que estão sendo feitas. E aí foi convidado então o Jorge Lemainski, que é o chefe geral da Embrapa Trigo. Quem fez esse convite, né? Foram dois senadores aqui, que é o Chico Rodrigues e o Assir Gurgas. Tá? Assir Gurgas. Eu quero, inclusive, nesse momento aqui, dar os parabéns, né? Inclusive, eu vou enviar aqui, pelo menos para o assessor, né? Ou assessores do Chico Rodrigues, parabenizando o senador Chico Rodrigues, porque ele fez, né, uma destinação de emenda aqui de 500 mil para a Embrapa. E eu vou explicar para vocês depois por que é tão importante essa destinação de verbas aqui, né? E por que você está elogiando tanto o senador, Tarcísio? Porque é o seguinte, hoje, tá, essas emendas parlamentares, normalmente elas são destinadas ali na ponta, né, para as prefeituras. E aqui são dois motivos, podemos ter três motivos, né? Podemos separar em três motivos principais, né? Mas eles não são muito louváveis, não, tá? Um motivo que esse seria louvável, né? Então o deputado, o senador, ele faz a destinação dessas verbas de emendas parlamentares lá para o seu município, né? Para suas bases eleitorais, e com isso ele acaba beneficiando as pessoas, né? Então isso seria um motivo louvável diretamente, né? Uma creche, ruas que são asfaltadas, muito bem. Agora, o grande problema é que não tem um critério técnico para isso. Não é feito um estudo se esse dinheiro está realmente sendo bem aproveitado, né? Quais vão ser os resultados positivos daquele dinheiro. Porque muitas vezes esse deputado, esse senador que está encaminhando aí, ele só está pensando naquele impacto imediato que vai ter emenda, aí ele aparece lá, né, para cortar a fita na plaquinha de inauguração e ele quer votos com isso. Então as pessoas, como também elas analisam a curto prazo, né, elas olham o benefício, surgiu a creche, né, principalmente as pessoas mais pobres, mais humildes, e elas falam, que maravilha de político, né? Mas às vezes aquele dinheiro foi pessimamente gasto. Nossa, Tarcísio, mas construir uma creche, arrumar um asfalto, é pessimamente gasto? Sim, às vezes com emenda parlamentar não é o adequado. Aquelas emendas parlamentares poderiam ter outra destinação, que poderiam ter impactos muito mais positivos naquela sociedade. Por quê? Porque o senador e o deputado, muitas vezes, e na maioria das vezes, não tem esse conhecimento técnico para fazer essa análise de todas as opções possíveis para usar aquele destino, né, daquele dinheiro. O outro motivo, tá? Muitas vezes isso vai para um prefeito parceiro, né, que vai receber esse dinheiro, né, e aplicar aí nessa reforma de asfalto, nesse posto de saúde, mas depois eles não têm um projeto, por exemplo, para essa obra. Então fica lá o posto que não atende pessoas, a creche que não tem funcionário. E fora o outro aspecto, esse dinheiro dessas emendas, quando eles são destinados dessa forma, a fiscalização é muito mais precária. Então é uma das formas mais fáceis de se desviar dinheiro de corrupção. E nós temos inúmeros casos, que eu não vou ficar citando nomes aqui, né, mas eles estão bem recentes aí, publicados por imagens da Polícia Federal. E quando você destina verbas para instituições, né, como universidades, instituições de pesquisa, né, a própria universidade, a própria instituição de pesquisa, ela tem muito mais mecanismos de fiscalização. O próprio, né, corpo técnico, o próprio corpo docente, discente, né, tanto das instituições de pesquisa como das universidades e dos institutos federais, já são fiscais natos, mesmo aqueles que não são instituídos
tá? São pessoas de conhecimento técnico, acadêmico, muitos são advogados, né, contadores, conhecedores, né? Existem servidores que já passaram pela experiência ali de um cargo de diretor administrativo, de diretor geral. Então eles já estão de olho nesse dinheiro. É muito mais difícil ocorrer algum desvio. Não estou dizendo que não exista, né? Porque alguém vai lembrar de algum escândalo da universidade. Sim, existe, né? No próprio Instituto Federal teve. Mas você pode ver que acaba sendo pego. Então é importante fazer isso. Tá? E normalmente os resultados para a sociedade desses investimentos nas universidades, nas instituições de pesquisa, eles se multiplicam muito mais. Tá? E aí eu quero parabenizar, né, o senador Chico Rodrigues. Por quê? Porque é uma atitude de coragem. Quando ele faz uma destinação como essa, gente, para ele, diretamente para o mandato dele, não vai ter os efeitos tão diretos como agora. Por exemplo, um outro senador do estado dele, um outro deputado que vai lá, né, fazer o tal do conserto do asfalto, ou colocar lá uma pracinha pública, alguma coisa nesse sentido, junto aos eleitores, naquele momento, para voto, vai ter um efeito muito mais positivo que a emenda que ele destinou aqui em Embrapa. Só que para a sociedade, tá, o senador Chico Rodrigues está sendo muito mais sábio, tá, muito mais útil, muito mais importante destinando essa verba. Porque é dessa verba aqui, gente, que vai se gerar plantio de trigo em mais áreas, né? Nós temos que aumentar no mínimo para suprir o consumo interno aqui em 50%. Isso gera emprego, mais plantios, então as áreas são mais utilizadas, as mesmas áreas. Então, meus parabéns. Tá? Espero que nós tenhamos mais deputados e senadores fazendo uso desses recursos. Né? Se critica tanto aí, né, o tal do orçamento secreto, que os bons deputados e os bons senadores aprendam aqui com esse exemplo, né, do Chico Rodrigues. Meus parabéns. Bom, continuando aqui, pessoal, o senador Carlos Fávaro, né, do Mato Grosso, ele chama a atenção dessa questão da Ucrânia e da Rússia, da guerra, e que está comprometendo o abastecimento de trigo no mundo todo. Daqui eu quero fazer um outro comentário. Vamos lá. Não é de hoje, tá, pessoal, que nós estamos ouvindo essa questão da pesquisa e que, daqui X anos o Brasil vai estar, né, autossuficiente em trigo. Porque agora a Embrapa está desenvolvendo as variedades tais e tais e tais, nós vamos avançar. Nós temos inúmeros programas, né? Se você fizer uma pesquisa na internet, inclusive, você vai achar alguns mais antigos aí falando disso. E se você olhar a data desses programas, né, eu estou lembrando um aqui em particular que eu assisti com uma pesquisadora, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu lembro que eu estava em Foz do Iguaçu no dia que eu assisti essa reportagem. E lá se falava, há um bom tempo atrás, há muitos anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, sobre essa questão do avanço do trigo. E quase nada. Por quê? Porque o Brasil anda assim, entendeu? Sem projeto. Agora fica esse desespero, né? Falando de vamos investir nas indústrias de fertilizantes, vamos investir na pesquisa de novos fertilizantes, de fertilizantes inteligentes, de pó de rocha. Gente, pó de rocha pesquisado há muito tempo é simplesmente abandonado pelo Estado e pelos governos que passam. Então, eu acho muito nobre aqui, né, o comentário do Carlos Fávaro, meus parabéns, ao Chico Rodrigues, meus parabéns. Todavia, aqui cabe um puxão de orelha a todo mundo, né? Presidentes que passaram, ministros de pesquisa, né, de ciência e tecnologia, ministros da agricultura, senadores, deputados, porque passa a crise e todo mundo abandona isso aqui, acabou as verbas. E volta a destinar aí para a reforma de coreto, pracinha, e nada do Brasil evoluir, gente. Então, é comum a gente ouvir aí nas aulas de história, né, quem lembra fala assim, é na guerra, né, que acaba evoluindo, porque força a tecnologia. Na verdade, força os homens a saírem do seu comodismo. Mas nós precisamos ser inteligentes e manter essas pesquisas.
pensar em segurança estratégica de alimentação e da nossa própria economia. Essa história da indústria e dos fertilizantes, que eu já gravei um vídeo aqui, pessoal. O que aconteceu com aquela crise, né, ética, moral que teve na Petrobras? Para a empresa se reerguer, o que ela fez? Vendeu ativos. Entre esses ativos, indústria de fertilizantes. Outra coisa, vai fazer uma indústria de fertilizantes, né, dentro dessas estatais, você programa lá 1 bilhão, gasta 10 bilhões, e o pior, ainda não termina nunca isso. Então nós estamos sempre a passo de tartaruga. Então nós precisamos aprender essa lição definitivamente. Se a gente quiser crescer, se desenvolver, nós precisamos sim investir em desenvolvimento em tecnologia. Tá? Daqui eu vou entrar num outro problema, tá? Que é essa questão da guerra que se fez às universidades, né? Aquele disputazinha ideológica, né? E aí alguns deputados que não entendem de universidade, que nunca pegaram um giz na mão, tá? Que eu não sei até como se formaram, né? Gostaria até de dar uma olhada aí no histórico escolar desses deputados para ver como é que foi. De senadores também, viu? Porque criticam tantas universidades, por que passou por uma delas, então? Por que gosta de falar porque é médico, porque é engenheiro, né? Então você vê que é só um oportunismo de criticar as universidades, os estudantes e os professores. Porque é lá que se formam esses investigadores, esses pesquisadores. Esse pessoal da Embrapa, tá, não foi gerado por, né, não surgiu por geração espontânea. Estudaram em universidades. Muitos deles brasileiras mesmo, não precisou ir fazer doutorado fora, fez aqui no Brasil. Com estatísticos, matemáticos, biólogos, bioquímicos de ponta que nós temos no Brasil. Então, sim, nós precisamos aprimorar as universidades, torná-las mais eficientes, lógico, mas não é essa guerrinha ideológica, besta, imbecil, que vai fazer a universidade melhorar, gente. E não pense que você vai, então vamos acabar com as universidades. Tá? Alguns deputados e senadores aí de direita defendem muito o ensino, né, privado. Não vai funcionar no Brasil, porque as universidades privadas no Brasil estão funcionando no modelo totalmente diferente das universidades americanas, por exemplo. Então, tem como transitar para um sistema privado de ensino? Tem, mas não do jeito que está. Inclusive, para fazer essa transição, viu, você deputado aí que faz a crítica, você senador que faz a crítica, tem que mudar a legislação. Se não mudar a legislação e o modelo de ensino hoje, prepare-se, se você vencer essa luta e conseguir, né, uma massiva privatização do ensino, você vai ver acabar a pesquisa e a educação de qualidade no Brasil. E repito, eu não estou dizendo porque não tem universidade privada boa, não. Tem sim. Tá? Mas o modelo não é favorável nem a elas. Então, cuidado com isso aí. Viu? Nós temos que trabalhar num outro modelo para que possa ocorrer esse equilíbrio entre universidades privadas e públicas. Bom, mas essa é outra discussão. Vamos voltar no nosso tema aqui, né? Que são as instituições de pesquisa e essas verbas. Né? E daí, inclusive, eu quero parabenizar uma outra senadora aqui, que é a senadora Zenaide Maia. Tá? Porque ela usou uma expressão que é a expressão assim que nós estamos vivenciando agora, que é o desinvestimento. Nós estamos tendo desinvestimento em saúde, ciência, tecnologia e educação. E vamos ter mais cortes ainda. E é um corte que nos coloca, né, inclusive, numa situação muito difícil, porque nós somos servidores públicos. E um dos motivos para esse corte é falar que ia ter aumento, né? E que está me parecendo aí uma grande jogada, na verdade, do governo, porque o governo fala que vai dar aumento, para isso ele precisa fazer cortes, aí ele vai lá e faz os cortes, e agora já está surgindo aí uma notícia que não vai ter aumento coisíssima nenhuma. Então, olha só o que está acontecendo, né? Nós vamos ficando com salários defasados, as pessoas vão ficando desestimuladas, tá? E não adianta vir com esse discurso, como alguns estão fazendo, assim, porque o servidor federal é elite, que ganha muito mais.
Cara, não adianta vir com esse discurso, os salários estão diminuindo e ponto final. Todo mundo prepara a sua vida em cima do salário que ele ganha. Por que não congela, então, os salários de judiciário e do legislativo? Congela o salário de todo mundo. Mas vocês vão sentir na pele o que é. E aí, além de congelamento de salários, que desestimula as pessoas, também falta investimento. Aí precisa de equipamento, não tem. Tá? Porque não se faz ciência, tá, gente, com microscópio comprando o Paraguai. São máquinas de milhões para ter esse desenvolvimento. Pesquisar o material genético desse trigo. Nós precisamos áreas enormes, plantios para fazer os testes, com técnicos capacitados, com máquinas para analisar tudo isso. Bancos de germoplasma, importação de tecnologia, né? Precisamos muitas vezes fazer esse compartilhamento de conhecimento, precisamos mandar um pesquisador brasileiro, né, ficar 2, 3 anos aprendendo tecnologias em outro país para importar depois essa tecnologia junto com ele. Então, nós temos sim possibilidade aqui, olha, com o trigo, né, de suprirmos esses quase 8 milhões de toneladas que nós estamos importando, e boa parte dele da Argentina. Tá? Nós podemos nos utilizar de áreas que não estão sendo utilizadas agora, tá? Que são áreas degradadas e que nós podemos recuperar, inclusive, para o uso com o trigo. E lembrando, o trigo, pelos seus efeitos alelopáticos, ele acaba abrindo portas para outros cultivos. Então, é um jogo do ganha-ganha. Mas para isso, a gente precisa continuar investindo em ciência e tecnologia. E você sabe quem pode ajudar muito a gente? Você, homem do agronegócio. Você está aí produzindo soja e muitas vezes caindo nesse joguinho de fazer esse discurso contra as instituições de pesquisa, contra as instituições de ensino. Mas são justamente nessas instituições de ensino que foram geradas, né, as pesquisas, foi gerado o conhecimento para você ter esse soja que você está utilizando, para você ter essa plantadeira moderna que está aí. Não vou dizer dos nossos agrotóxicos, porque isso é uma besteira que nós fizemos, abandonamos a pesquisa química no Brasil, hoje a gente é dependente de outros países, está aí a crise com o herbicida. Nós poderíamos ter uma pesquisa química no Brasil bem desenvolvida e, consequentemente, ter uma indústria também dos nossos próprios agrotóxicos. Você está vendo como é que você está sendo prejudicado? Então não caia nesse discurso. Eu peço para você, tá? Divulgue esse vídeo, valorize as instituições de pesquisa, as universidades, onde, inclusive, muitos dos seus filhos, netos, estão indo lá fazer agronomia, fazer engenharia agrícola, fazer veterinária, fazer zootecnia. E que bom quando seu filho volta e fala assim, estou tendo aula com o professor doutor fulano de tal. Por quê? Porque teve uma universidade onde ele pôde fazer esse doutorado. Então nós não podemos cair nesse jogo de destruir o país. Tá? Destruir a ciência, a tecnologia, o ensino, gente, é destruir o agronegócio. Nós não vamos ficar competitivos. O pessoal está investindo na África. Cuidado que daqui a um tempo você vai começar a ouvir notícias sobre produção de frango na África, produção de suínos, produção de milho, produção de soja, e daqui a pouco você vai ouvir falar também de uma enorme produção de trigo. Não fique surpreso, lembre da variabilidade genética do trigo, lembre-se da origem dele. Pois é, então nós temos que crescer, e para isso nós precisamos investir. Reforço aqui, né, os parabéns ao Senado, tá, gente? A senadora Zenaide, reforço os parabéns, ao senador Carlos Fávaro, ao senador Chico Rodrigues, esse em especial aí pela emenda, e ao Acir Gurgas, tá, do PDT. Meus parabéns, e quero fazer questão de buscar aqui, né, os contatos de vocês e enviar esse vídeo, e eu espero que ajude aí no trabalho de vocês. Tá? E vamos lá, homem do campo, tá? Homem do agronegócio, você que trabalha antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Todos nós dependemos uns dos outros. Tá? Você, agricultor aí, depende de tudo aquilo que acontece lá na pesquisa, lá na Embrapa e lá nas universidades. Não vamos deixar esse discursinho político nos separar. Nós precisamos estar unidos, tá? Inclusive porque nós temos uma responsabilidade com esse país.
Muito obrigado. Peço que, se você gostou desse vídeo, você compartilhe, tá? Deixa um like aí e os seus comentários. Um abraço.